E agora caiu de vez mesmo, viu, Alex? Aí eu tô vendo aqui se caiu assim, caiu a conexão completamente. Ângela e Alex, como é que tá aí? Eu tô falando, vocês estão ouvindo como? Agora, nesse momento, sem Alex entrar. Vocês estão ouvindo bem? A gente tá tentando recomeçar a transmissão aqui. Tá escutando bem, né? Beleza, então eu vou convidar a Alex. Esperando o convite de. E aí, velho? Tá legal agora? Tá ouvindo? Perfeito? Tô ouvindo sim. Agora, engraçado é que quando eu entro, dá eco. Pois é, eu tô achando que é alguma coisa assim. Que pode ser alguma coisa que tá dando retorno aí no seu lugar. Porque aqui nos últimos dias eu não passei por isso, Alex. Foi bem tranquilo. Às vezes é alguma coisa que está reverberando por aí, né? Não? É por isso que eu estava Não, naquela hora de caixa de som. não, Porque não tô quando eu com estava nada falando ligado aqui, sozinho, estava não. normal. Aí Não, aqui eu tá não sei tudo. se é alguma coisa que tá. Não, aqui É eu não porque. tô com. Eu não tô com nada aqui não ligado, não. Nada. Inclusive, eu tô do lado do meu roteador. É, né? Então a conexão. Então, e o pessoal disse que tava me escutando bem. Assim, disse que Pois tava me é, escutando bem. engraçado que eu só naquela hora que eu tô sozinho é a primeira transmissão realmente Agora, em que todo eu tô caso, passando Jairo, por eu alguma acho. dificuldade assim. Peço desculpa aí o pessoal, obviamente, né? Mas Em todo caso, eu não já, estou encontrando eu acho. explicação palpável para estar Em vendo todo esse caso, tipo de Jário, ruído. eu acho bom, eu acho sempre legal estar com fone, assim, eu acho que ajuda melhor. Aquele fone branco primeiro que tu Então, utilizou, eu acho eu fiz legal. sem fone, inclusive, para você ver. Eu fiz dessa distância daqui, as outras transmissões. Essa eu estou me aproximando mais. Até agora eu não tive necessidade nenhuma de fone, nem problema nenhum. Eu não sei realmente o que está acontecendo. Mas vamos lá tentar. O fone, o fone preto não estava servindo, então a melhor opção que estava rolando foi essa daqui, né? Então vamos nessa. Enquanto a gente, eu posso falar das posturas dos candidatos no debate, É, o que fone ficou melhor, mas até agora eu não usei fone nenhum. Inclusive, eu usei fone sem o ouvido. fone tá melhor. O fone tá melhor. Claro, amanhã tem outra live, e aí eu tiro a prova, né? O fone tá bem melhor. Por exemplo, quando eu tô me escutando, quando você entrou, tá vindo um som muito metálico e robótico para mim, mesmo com fone. Mas eu não tô Enfim, escutando nada, vamos viu, lá. Jário? Eu tô de boa. Eu vou até esconder esse microfone aqui do lado pra não ver. Mas Eu não, tá bem de boa, assim. Tá bem de boa aqui, eu não tô com nada conectado. foi enfim, não tem, eu não estou encontrando explicação. Vou tentar perguntar a alguém o que é que pode ter acontecido. Mas beleza. Pode ser o próprio Instagram, Vamos pode lá, ser o então. próprio Instagram também. Pode ser o próprio Instagram. É, Assim. pode. Então, falando dos candidatos aqui, que a gente entrou na live de novo, da postura do candidato no debate. João Campos, como ele estava na liderança, ele teve uma postura mais defensiva, né? O único momento que ele falou Uhum. de afronta foi quando ele falou para Marília que ela acusa o PSB de corrupção e o PT, como uma pessoa petista, pode acusar alguém de corrupção. Mas, de certa forma, ele na liderança, e era esperado, ele não ia para afronta para ninguém. A Patrícia, ela tentou desviar de temas polêmicos envolvendo o nome dela. Mas a Sim. colocação dela, às vezes, passava uma certa agressividade. Essa ideia de mudança já, do combate à corrupção, isso até no próprio É, debate mostrava uma certa agressividade com as pessoas. Praticamente todos os isso. candidatos que ela debateu, ela mostrou uma postura meio que agressiva. Eu não sei se isso quanto isso cativa o eleitorado, o eleitorado recifense. A Marília, ela está direcionada ao PSB, a João Campos.
O debate praticamente de Marília era colocado para afrontar o PSB de João Campos e levando em conta um grande instrumento que é a rejeição do prefeito Geraldo Júlio. Ela utilizou isso para atacar o João Campos, dizendo: você vai continuar com a gestão que é bastante reprovada por mais da metade dos recifenses. Ela utilizou muito isso. E o Mendonça, que está ali na disputa e está em terceiro lugar hoje, ele utilizou estratégias parecidas com outros candidatos que não estão tão à frente nas pesquisas, como o próprio Carlos Andrade Lima, como o próprio Alberto Feitosa, de chamar de esquerda, de PT, PSB, de retirar isso e colocar, tirar eles do poder. A exceção de Mendonça é que ele se coloca como candidato experiente, candidato ficha limpa e experiente, e favorável a ele em relação aos outros candidatos da direita. Ele diz: eu sou o candidato mais experiente e não tenho ficha limpa e posso combater e retirar o PT e o PSB, ou seja, eu sou o candidato mais competente. Isso é o discurso dele. Enquanto outros candidatos que estão bem lá mais abaixo, eles colocaram como para tirar o discurso anti-esquerda, né, que ainda está em voga. Só que esse discurso anti-esquerda, ele ainda não se tornou forte aqui, mesmo no período de 2018. Claro, o Bolsonaro ganhou em Haddad no primeiro turno, por exemplo, mas no segundo turno houve um voto considerável para dar aqui no Recife. Mas esse discurso nunca foi tão forte aqui no Recife. Houve esse momento no primeiro turno, que pode até ter colocado isso, mas nunca foi tão forte e não sei quanto isso cativa votos. Então, essa é a diferença, essa é a estratégia colocada por esses candidatos. E como eu já tenho colocado antes, a disputa parece que está bem clara. O João Campos, segundo turno, Marília tentando se consolidar, e a Patrícia e o Mendonça tentando chegar na direita. E hoje o Mendonça está à frente. Acho que na próxima pesquisa, daqui a uns 2, 3 dias, deve ficar mais claro isso. Mas um ponto interessante: Patrícia tentou evitar em falar o nome de Bolsonaro no debate. Ela colocou na propaganda, inserção, nas redes sociais, o apoio de Bolsonaro, o discurso negacionista Bolsonaro das pesquisas, dizendo: as pesquisas não me colocaram como ganhar, mas eu ganhei. Enfim, porque ela está em quarto, mas ela não utilizou praticamente nenhuma vez o nome de Bolsonaro. Falava da presidência, que podia ajudar com recursos, enfim. Mas o nome Bolsonaro, ela praticamente não colocou. Isso é meio estranho uma pessoa colocar nas redes sociais que o apoio de Bolsonaro na propaganda eleitoral e não colocar isso no debate. Eu acho que quem questionou isso no debate foi o Alberto Feitosa, que é autodeclarado bolsonarista, né? Era o Alberto Feitosa. Exatamente. E ele colocou isso no debate. Olha, como é que tu tem apoio de Bolsonaro e tu não cita Bolsonaro? Enfim, Bolsonaro te abraçou, e eu acho que o próprio Bolsonaro, por conta do ego dele, enfim, da estratégia, do discurso, das práticas que todos nós acompanhamos, ele queria, de fato, que ele fosse colocado o nome dele no debate. O legado dele ali em torno da figura de Patrícia Domingos, e ela não colocou isso. Não sei até que ponto é estratégico, claro, mas não sei até que ponto ela vai crescer com essa questão, porque se ela apoiou o Bolsonaro, é uma estratégia, é a última cartada para tentar os votos da direita, então ela tem que utilizar sim. Se ela não utilizar, ela vai ficar mais do mesmo e uma candidata rejeitada. E ela não vai conseguir sucesso político com isso. Ela voltou mordida pro Bolsonaro, né? Porque, assim, se ela queria ou não, ela já teve, a partir do momento que ela vai lá e grava, é óbvio que os adversários dela iam colocar isso no debate. Agora, ela pode até não ter falado, mas a postura dela, você bem colocou e ponderou aí, como uma postura agressiva, né? De ataque, enfim, de quem está realmente desesperado e tal, não sei o que, ela voltou com o espírito de Bolsonaro nesse sentido, né? De atacar, de ser incisiva, de ser agressiva. Então, como quem leva a picada de um veneno, e eu não sei se tem vacina para isso ou não, né? Assim como eu não sei se tem a vacina contra o Recifes e o povo feio, ela meio que foi se perdendo nesse debate. Então, a gente tem que esperar realmente para ver se vai ter um efeito positivo esse Bolsonaro aí, mas do outro lado, a gente vê justamente Marília lembrando de Lula, falando de Lula, né? Agora. Haja visto o peso que hoje... Agora, mas quando o Lula veio visitar ela, ano passado, na casa dela e na casa de Renata,
né, Lula foi na casa dos dois e tal, não sei o quê, certamente isso já havia amarrado e acertado, né? E eu tive a chance de entrevistar lá um mês atrás, 2 meses, um pouco mais de um mês atrás, e ela vinha dizendo, a gente não vai usar a imagem de Lula, não pode ser usado, Lula tem que ser preservado. Que era justamente assim, para dar esse tempo e saber o impacto que isso podia trazer ou não. Pelo jeito, ela se soltou mais para falar isso, né? E como houve o PT está coligado com o PSOL e a gente vê um apoio branco do PT ao PSOL de Boulos em São Paulo, né? Não do PT, mas de Lula, né? E o PT querendo puxar esses votos, por exemplo, lá em São Paulo, esse voto útil lá em São Paulo do PT a ir para o PSOL. Então parece que tem um entendimento de que Lula, em alguns momentos, em alguns lugares pontualmente, pode ser utilizado, eu não digo usado, né? Que foi uma expressão que ela rejeitou. Então, de repente, estamos esperando esse tempo para pegar as pesquisas qualitativas, para ver qual é o impacto disso diretamente na população e usar isso no momento correto, né? Tanto que ele gravou um vídeo que circulou no WhatsApp, né? Algumas coisas assim. Ele não aparece todos os dias na campanha. E a crítica de João Campos a Marília com relação à corrupção no PT foi uma crítica de uma frase só, foi essa mesmo, disse, eu não sei como uma candidata do PT pode estar falando de corrupção, né? Nem no nome de Lula ele toca, ele fala no PT, de uma maneira geral. Então as estratégias elas estão bem demarcadas agora dos candidatos nessa reta final de campanha. Possivelmente hoje a gente vê um cenário de briga de família, né, no segundo turno. O Mendonça tentando colocar isso. Não se surpreenda se um dos candidatos, a gente vai colocar da direita, enxugar mais e o outro crescer. E é isso. E se isso acontecer, como aconteceu nessa última pesquisa com o Mendonça, vamos ver se vai continuar ou se vai ser efeito reverso. Se isso acontecer, faltando 1 ou 2 dias para a eleição, aí permanecerá uma incógnita, né? Porque se crescer um candidato perto de Marília Reis, vamos ter a incógnita de quem chegará ao segundo turno. E essa era o que era colocado no início da eleição. Marília hoje ela seria um segundo lugar e João Campos o primeiro, por conta de toda a estrutura, dos apoios que ele tem, enfim. E quem seria o terceiro? Quem seria a pessoa que poderia ameaçar a Marília? A gente fala que o PT tem 20% de voto no Recife, é fato, parece ter um piso. O PT, no mínimo, tem 20% dos votos. E é isso que está colocado. Quem seria o candidato para passar esses 20% de Marília para ir para o segundo turno? E hoje isso ainda está posto. Quem será o candidato para passar a Marília com esses 20%? Hoje a gente vê o Mendonça provável e pode ter uma Patrícia também. E eles podem morrer abraçados com esse apoio bolsonarista de última hora que para tentar passar e ficarem abraçados. Mas hoje é isso. É o cenário final, é o cenário previsto no começo. Quem é capaz de passar os 20% de Marília Reis? Um candidato da direita tem essa força ainda para passar 20%? Tirar o legado do PT já com o PSB já consolidado na primeira colocação? Isso é o que está sendo posto agora. Mas, vendo o outro logo posto é a rejeição. E vendo isso, a gente vê que um candidato da direita, para conseguir sucesso no pleito, mesmo indo para o segundo turno, nesse atual cenário, é bem mais difícil. Porque a rejeição tanto de Patrícia como de Mendonça Filho são consideráveis. E era justamente o temor da candidatura de João Campos, né? Da parte de João Campos, que era Patrícia chegar no segundo turno. Só que, como já foi bem explicado aqui, ela vem desidratando, né? Dificilmente aí passa agora Mendonça e Marília, né? A não ser que Bolsonaro realmente dê esse ato para ela, que ele não está levantando moral para ninguém nesses últimos tempos, a verdade é essa. O grande temor de João Campos era ter essa Patrícia sem a rejeição, a Patrícia pré-Recífeles, né? Essa Patrícia daí fazia medo à candidatura de João Campos. Agora, essa Patrícia que está desidratada, que parece que não tem perna nem para chegar, que
deu fôlego de novo a Mendonça, né, para ele encostar em Marília, é que realmente não vai fazer frente a João Campos. E uma vez no segundo turno, tem-se a história de que segundo turno as coisas mudam, mas a gente sabe que é um fato inusitado que pode realmente mudar ali. E nos tempos modernos, e ainda mais de pouca campanha na rua, que às vezes tem algumas coisas surpreendentes, né? Alguma coisa que pode mudar um quadro. Quem não lembra da banana, né, de alguns anos atrás, de um candidato que era prefeito, perdeu uma eleição que estava ganha para ele, para um outro candidato que era oposição à época, né? A gente está falando aqui de Roberto Magalhães e João Paulo, em eleições passadas de 20 anos atrás, e depois disso a gente não acompanhou nada que efetivamente como um deslize muito grande num debate. A gente viu o debate ao longo dos anos aí, onde, por exemplo, a gente viu o Eduardo Campos desconstruindo Jarbas em alguns momentos, com uma certa facilidade. A gente, né, agora, nada que na rua trouxesse um desequilíbrio tão grande ao ponto de quem estivesse na frente perder essa eleição e levar uma virada. A gente não tem que dizer, quem já ganhou, já tem o resultado barrado do segundo turno, mas a gente sabe que tem uma coisa, uma vez acontecer esse segundo turno, né? Como deve acontecer, provavelmente acontecerá, como era uma das perguntas que estava rolando por aí. Tu acha, Alex, que também tem tempo ainda e fôlego para João Campos se arretar agora a campanha dele? Agora vamos cravar esse primeiro turno. Eu acho que pela soma dos votos, né? Pelo andar da carruagem, eu acho que a gente vai para o segundo turno mesmo, né? Aqui em Recife, né? A tendência. Eu acho que teria se o TRE não tivesse dado esse deferimento contra as aglomerações e as campanhas que estavam sendo feitas na rua. Acho que a estrutura de campanha do João Campos era maior, a experiência em campanha do PSB nos últimos anos é bem considerável, e uma campanha de rua estava favorecendo... e a campanha de rua estava favorecendo sempre o PSB. E sem a campanha de rua, você vê que ele estacionou, né? Ele subiu muito, mas sem a campanha de rua, você vê que ele estacionou. Ele está 30, 31, ele não sobe muito, ele está dentro da margem de erro. Então, sem a campanha de rua, eu acho improvável isso. Mas com a campanha de rua há 2 semanas, acho que poderia ter visto um avanço do PSB por conta da máquina do governo, enfim, de experiência em campanha eleitoral. Mas sem a campanha, isso parece que foi prejudicial ao candidato João Campos no sucesso no primeiro turno. Ampliando ainda essas questões tentando enxergar um pouco, já antecipando de algumas figuras públicas, de como a direita ela vai ter que se remodelar caso ela nem chegue ao segundo turno. Por exemplo, para mim, o candidato mais derrotado no segundo turno tem 2 figuras. O Mendonça Filho, que eu acho que depois dessa, se ele for derrotado, só uma mudança de cenário significativa para ele ir para uma candidatura majoritária. Porque eu acho que ele vai ter que se contentar com candidatura proporcional. Porque jamais o insucesso político dele, ele gosta, mesmo com a rejeição olha que ele gosta, ele gosta. Então, e outro, a própria Priscila, que tem uma aderência até significativa no DEM, na direita, tanto é que ela é a vice, é uma chapa dita puro sangue, né, do mesmo partido, os dois, né, tanto ela seria uma candidata eu acho, tão competitiva quanto ele, apesar de toda a estrutura da gestão das alianças que ele tem, mas ele podia passar isso para a Priscila, e ela tendo, claro, essa aderência, que é uma candidatura nova, mesmo que ainda já tenha sido candidata. E outra pessoa que pode ser derrotada, assim, tem que procurar novos espaços, é o deputado federal Daniel Coelho. Ele não foi candidato, nós sabemos que quando a pessoa não é candidato, não está no cenário político, ela perde força, querendo ou não, e se ele está coordenando a campanha de Patrícia, entrou em conflitos com pessoas da direita. Ele encontrou um conflito com Mendonça, com Charbel, com Mendonça, com Charbel, não sei se com Feitosa. Enfim, ele entrou em discurso, em confronto com essas pessoas que fazem parte do seu campo político e futuramente é necessário estarem aliados. E ter uma candidata derrotada, se for em 4º lugar, de não ter sucesso no pleito, que ele vai perdendo voto, né? Ele teve
Ele quase ia para o segundo turno na primeira candidatura, na outra ele ficou em terceiro disputando com o PT, com a base eleitoral ainda significativa, e agora ele não foi candidato, já perde esse apoio midiático, já não está tanto em evidência. E se perder uma eleição, terminando em quarto lugar, apoiando, coordenando uma candidatura, para ele, a curto prazo, política a gente sabe que muda muito, mas a curto prazo, na eleição de deputado federal, por exemplo, ele vai ter que se reinventar, porque a direita perdendo no cenário que o anti-esquerda ainda está muito forte e a direita não conseguir nem chegar no segundo turno aqui no Recife, a direita ela vai ter que se reinventar e passa por esses atores também. Vai ter que trazer novas figuras e as velhas figuras, colocando Daniel já como velha figura, ela vai ter que saber como se comportar e onde vai tentar ocupar espaço na arena política na próxima eleição. E mais velha figura ainda que Daniel é o pai dele, né? O João Coelho, que foi candidato a prefeito do Recife 2 vezes também, e depois praticamente foi saindo de cena, né? Desse protagonismo, pelo menos disputar cargos executivos, e o Daniel Coelho disputou 2 e saiu, né, de disputar o cargo executivo. E assim, Alex, claro, pegando aquele momento ali, olha o Jorge Walker falando aqui, procurar o apoio do Bolsonaro a essa altura do campeonato não faz diferença para a delegada, mas foi mortal para Daniel. Isso também influencia. E assim, o Daniel não contava com essa ida da delegada para lá. Ele contava ao contrário, eu acho que até jogar um peso nas costas de Mendonça para dizer, olha, se não ganhar, foi você que não retirou a sua candidatura. Né? Porque se você não está na disputa e a gente concentra as forças na delegada, né, a gente ia ganhar para João Campos, ia tirar eles. Agora eu fiz o meu papel. Eu tirei minha candidatura e estou apoiando ela aqui, que é a que tem chance de ganhar. Enfim, também uma leitura assim, que eu acho que dá para fazer. E a partir do momento que Daniel fica apoiando a delegada, que a delegada se perde no meio das postagens do Recife e ainda ela se abraça com o Bolsonaro, como o Jorge está dizendo, e isso pesa bastante para ele, né? Assim, foi mortal. Ele não contava com isso, de jeito nenhum. Não, mas ele declarou ainda o apoio a ela, que o Cidadania, o partido... Declarou, não só declarou, como andou junto com ela, né? Não, o Roberto Freire, Partido de Cidadania, retirou o apoio à candidatura dela. E Daniel, sim, como presidente do Cidadania aqui no estado, ele declarou ainda apoio. Ele disse não como partidário, mas como pessoa pública. Mas isso não tira uma pecha dele, que vai ser colocado como bolsonarista. E se ele critica uma rejeição muito alta do PSB e PT, ele acaba se associando a um Bolsonaro que também é bastante rejeitado. Então isso para ele é prejudicial, como foi dito aqui também. E a Ângela colocou isso. Teria sido melhor que ele tenha sido candidato mesmo sem estrutura, né? Porque o Daniel ele não foi candidato por quê? Porque ele não conseguiu uma aliança significativa para ser candidato. Mas politicamente para ele, almejando outros espaços na arena política, saindo derrotado dessa eleição, ele sai derrotado duplamente. Por não ter lançado candidatura, por não estar ainda em evidência política, tanto como candidato, sim, e por também ter apoiado o candidato que pode terminar em quarto lugar. Ou seja, ele sai derrotado duplamente e perde uma base eleitoral. E essa base eleitoral da direita, da centro-direita, ela vai se readequar a outras figuras que devem aparecer. Mas até aparecer, ressurgir e ganhar força, a gente vê que não ganha. Porque, por exemplo, a delegada Patrícia, eu não sei até que ponto, se ela tiver derrotada agora, se ela vai tentar outra postulação. Pelo menos é um cargo majoritário. Ou seja, está bem definido isso agora, a partir da reta final, que como as estratégias elas se modificam com o tempo, né? A gente tem vários cenários no início, e agora nós identificamos o quanto a direita ela se perdeu, e Mendonça vai utilizar o discurso de como você falou. Olha, ainda bem que eu lancei candidatura, né? Porque se todo mundo fosse apoiar a Patrícia, a direita tinha mais parcelado ainda. Mas, enfim, mas como ele vai ter uma pecha nova de derrotado, já é considerado velha política, a direita vai ter que se readequar.
porque o PT, por mais que tenha essa negação pela esquerda, o PT tem uma estrutura forte aqui, o PT tem uma base eleitoral forte, Marília é um quadro novo no partido, está surgindo candidatos vereadores também novos no partido, o PSB tem toda uma estrutura, que tem vários candidatos, eu acho que você identifica, outros identificam que a Frente Popular, ela vai ocupar quase 2/3 da Câmara, eu acho que vai chegar a isso, não sei, vai passar dos 20, quando tem 39, vai passar uns 20 e pouco vai ter da Frente Popular, ou seja, de apoio ao PSB, eu acho que eles vão estar um número considerável lá, uns 20 e poucos pessoas do PSB e de outros partidos que apoiam o PSB, deve ganhar força na Câmara dos Vereadores, então o PSB continua forte, o PT está renovando. E a direita? Qual a renovação da direita? A renovação da direita era enxergada por algumas pessoas, o próprio Daniel e Patrícia. E a gente vendo que ela não tendo sucesso político, vão ter que se reinventar novamente. E se reinventar a curto prazo, eles vão ter que se readequar até ocupar outros espaços públicos. O próprio Mendonça Filho, quando ele foi eleito a deputado federal, ele foi eleito lá embaixo, lá uns 4 anos. Assim, ele tentou o Senado, não conseguiu. Eu aposto que se ele tivesse apoiado o Bolsonaro, ele passaria de Jarbas Vasconcelos, porque a diferença não foi tão gigante na disputa pelo Senado, entre Jarbas e Mendonça, mas ele perdeu, e ele hoje não tem um cargo público. Hoje ele trabalha para uma ONG em relação a educacional. Mas ele vai ter que se adequar, a direita vai ter que se readequar com novos espaços, novas figuras públicas, que mesmo com a negação da esquerda, a esquerda está se renovando, pelo menos aqui no Recife. E é quem mais entra em conflito, de fato, né, na hora de escolher os seus candidatos e dizer quem vai estar no front das batalhas eleitorais é a direita daqui. A gente, se for observar aqui, quem não lembra do alto índice de rejeição, de reclamação, que houve aquela chapa majoritária que colocou Jarbas e Humberto disputando ali, lado a lado, enfim, o ribuliço que nos deu ali, né? Ali já tinha dado defeito, só que Jarbas se beneficiou daquele momento ali, e Humberto também, né? Cada um. Humberto vai fazer 16 anos de Senado quando ele terminar os seus dias de Senado, né? E Jarbas também conseguiu ali mais 8 anos de Senado direto. Enquanto isso, a gente viu justamente o Mendonça desidratar, né? Viu já vinha se desidratando ao longo dos anos, porque o DEM passou por aquele processo de esfacelamento, né? E aí, quando veio a coisa do Bolsonaro, existe aquela fagulha de esperança ali de que pode ressurgir, pode isso, pode aquilo. E nessa eleição aí está mostrando mais uma vez que aquela história que um dia já foi a união para o Pernambuco, né, que hoje a gente não tem nem como observar isso, porque vai ser um samba do crioulo doido muito grande, assim, para a gente ver quem está misturado com quem é que está na base de quem, né? Não existe mais a figura do Sérgio Guerra, por exemplo, né, que mexia bastante com isso, com esse jogo de xadrez aí, da parte do centro-direita, né? Enfim, e que dialogava também com o PSB de Arraes, né, lá atrás. Enfim, esse pessoal aí não conseguiu se renovar, como você disse, né? Então, fico imaginando aqui os próximos cenários pós-eleição, como é que isso vai se formar, ou vai aparecer uma nova direita dentro desse campo, tido como a esquerda aqui que vai disputar, porque tem gente lá dentro que cada um vai lutando por espaço, e a coisa vai ficando inchada. Então, às vezes, a nova direita sai dali de dentro mesmo, porque termina sendo um rompimento. Mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Jorge Walker dizendo aqui que quem diria, o Cidadania já foi o partidão. Bem lembrado aí... Bem lembrado aí, o Alex citou agora há pouco o Roberto Freire, né? Que foi
foi comunista, né? Depois passou até o PPS, né? O que já foi o PPS, o Cidadania tá aí, enfim. Tem uma longa história, assim, o trânsito, né? Do partidão até o Cidadania. Qualquer dia a gente pergunta ao nosso amigo Daniel Leite como é que foi essa trajetória ao longo... Eu acho que ele vai se isentar. Vai se isentar. Um abraço para Michel Alves aí, que entrou, um grande amigo. Um abraço, Michel. Então, a direita ela estava muito ligada, boa parte, ao eduardismo, né? Quando o Eduardo Campos ele conseguiu unir todo mundo, o próprio Jarbas, enfim, o Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, ele conseguiu unir. Com a morte de Eduardo, mesmo com o sucesso político do PSB, a direita não conseguiu ver essa ponte de diálogo como tinha antes com Eduardo. E começou a se separar, a se desvincular. Só que ela não se renovou, ela se desvinculou e trouxe as velhas figuras ainda à tona no cenário político. E o que acontece com isso? Sim. Uma não renovação. E foram abraçar quem tinha mais evidência, não era a velha política. Eram atores bolsonaristas e atores evangélicos que entraram no poder. Muitos candidatos evangélicos são apoiados. É só ver os candidatos que estão na chapa de Mendonça Filho. É só ver os candidatos que estão na chapa de Patrícia Digo para vereadores. São muitos voltados, não quer dizer que nas outras não tenham, tem também. Mas só que são muitos voltados aos evangélicos, aos atores evangélicos e ao bolsonarismo. Ou seja, a direita recifense, vamos dizer, a recifense, a estadual, a pernambucana, ela não se renovou trazendo novas figuras com seus discursos. Ela não trouxe isso, ela trouxe as velhas figuras novamente e teve que abraçar sucesso político de outras figuras que eram bolsonaristas e também dos evangélicos. Então, isso tudo abraçado, a direita, ela não, daqui, a antiga direita, com seu discurso, a centro-direita, ela não consegue se renovar. Ou ela abraça esses campos, ou ela fica sem cargos, ou ela fica sem ocupação. Uma outra exceção. A exceção delas é a própria Priscila Krause, né? Que ela não é colocada em evidência ainda. Então, a direita vai ter... Ou a direita ela vai ter que se renovar, aqui a centro-direita ela vai ter que se renovar, aqui no Recife, ou ela vai estar taxada de tentar ainda abraçar o discurso, as bandeiras que vieram com o bolsonarismo e com o evangelismo, que está sempre em evidência. A gente vê que, por exemplo, na Câmara de Vereadores, nós temos quase certeza que os 2, 3 primeiros vão ser evangélicos. Como foram nos últimos anos. Os 2, 3 primeiros que mais votos vão ser os evangélicos. A direita, a centro-direita, se apropria disso e fica com eles. Mas ela não renova o seu discurso. Isso pode ser um sucesso na proporcional, até uma certa conformidade na proporcional. Mas na majoritária tem que ser muito mais que isso. Vamos dizer um exemplo. Até o próprio professor Lupécio, quando ele foi colocado lá em Olinda, ele não abraçou tanto o evangelismo. Ele não mostrava tão em evidência aí. Até o próprio Anderson Ferreira, que tão evidente isso, quando ele vai disputar um cargo majoritário, ele não coloca o evangelismo em pauta. Então, a direita, se quer um candidato majoritário, competitivo, que saia da pecha da velha política, ela vai ter que distinguir e separar esse bolsonarismo e o evangelismo para ter candidatos competidores, no majoritário, por exemplo. Olha, Alex, essa pergunta aí, ó, será que dá para você? Até que ponto o sucesso do eduardismo é um sucesso meramente do PSB? Quem está fazendo é o Michel Chaves. Até que, assim, eu estou falando Michel, pode ser Michael, mas a gente lê em português, né? Michel Chaves. É Michel. Não sei quem chama ele de Michael, eu nunca chamei ele de Michael. Não, eu acho que o eduardismo é muito... o eduardismo está muito presente aqui, só ver as figuras públicas, as principais figuras públicas aqui do PSB no Recife, no Pernambuco. Paulo Câmara, Geraldo Júlio e o João Campos. São figuras do eduardismo. Essas 3 figuras são do eduardismo, então ela é bem evidente aqui no PSB. O PSB ele tenta conseguir sucessos em outras capitais, em outros estados, até pode conseguir um certo sucesso, mas aqui nos últimos anos é um sucesso permanente. E tanto é que o PSB, um dos maiores recursos do PSB nacional é para aqui para o Estado. O partido ele distribui muitas verbas aqui para o Estado com candidaturas, porque é onde o PSB é forte e é consolidado por conta do eduardismo. E vai continuar se tiver um João Campos no poder, com certeza. E a Marília Reis,
ela, indiretamente, também é ligada a isso. Porque o Miguel, o eduardismo é forte por causa do Miguel Arraes. E o sobrenome Arraes também é de Marília. Então o eduardismo, indiretamente, ainda está ali fortalecendo a candidatura de Marília como uma segunda opção para quem não quer João Campos, enfim, mas o Arraes, o nome Arraes, também, o eduardismo também sugou muito dele. Ou seja, indiretamente a Marília está ali também. Não é só pelo Arraes. É um pouco do eduardismo também. O eduardismo é muito presente no Recife, até próprio mais que o Arraes, que é forte no interior. Mas o Arraes já são outras gerações de eleitores. E o eduardismo ele continua permanente, o seu legado, pelo Paulo Câmara, pelo Geraldo Júlio e agora por João Campos. E como a pergunta foi voltada à questão partidária também do PSB, a gente sempre reforça a questão de personificar-se, né, o candidato, a figura política, assim, ser a personificação, não exatamente a questão de um partido como um todo, que teve essas origens no Arraes e tal, não sei o que. A figura do Eduardo Campos, por si só, já é uma figura muito emblemática e que num país como o Brasil, a gente sabe que é muito forte essa coisa da figura do homem, né, do homem ou da mulher, a imagem daquela pessoa ali, da personificação do político. Alex, Suzana Cordelista, vocês enxergam a tendência, a meu ver, de uma renovação na Câmara dos Vereadores do Recife? Eu queria um Dataliba para falar sobre isso. Então. Um Dataliba seria um Dataliba. O Dataliba se referindo a Liberato Costa Júnior, né, que foi um vereador decano, que faleceu já, né, óbvio, mas quem teve a oportunidade de acompanhar a Liba já com a idade bastante avançada, ele quando chegava às vésperas da eleição, ele dava uma lista, né, de quem estava concorrendo, né, a Câmara dos Vereadores, e inclusive a lista saía até com a ordem certa dos candidatos, assim, esse vai ser o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Só que eu acho que desde que proibiram a pintura dos muros, que a Dataliba ia entrar numa decadência. Hoje em dia, quem sabe mais disso é o povo que tem como pagar as pesquisas qualitativas, né? Aí esse daí tem mais noção. Agora falando mesmo assim, com uma coligação e com a coisa da verticalização também, né, da verticalização nas chapas proporcionais, né, de ser diferente do que era um tempo atrás. Por exemplo, essas candidaturas que tem um candidato da chapa majoritária muito forte, ele tende a levar muita gente arrastando aí, né? A gente não sabe do ponto de vista de renovação das ideias, né, das pessoas, uma coisa mais conceitual ou ideológica. Isso aí é outra história, né? Isso aí a gente não sabe se... Eu acho que pode ter renovação de alguns atores políticos, podem ingressar na Câmara, assim, mas acredito que vários vão continuar, assim, alguns, e mais está bem colocado quais os grupos que vão conseguir ter mais sucesso, que é o grupo da Frente Popular, com certeza vai ter um número maior de vereadores, da Frente Popular e do PSB. O PSB vai ser o partido que vai ter mais vereadores, pelo investimento, enfim, pela estrutura, e outros grupos, como o grupo que Marília Arraes apoia, vai ter menos, da direita também vai ter menos. Então, eu acho que dá para enxergar que a renovação ela pode acontecer de alguns atores políticos, mas em relação às alianças e aos partidos, eu acho que vai continuar. Por exemplo, o PT, se tiver 3 para mim do PT, é surpresa. Mais do que 3, é surpresa ter candidato do PT. Apesar de toda a força, não tem essa estrutura. O PSB, para mim, vai ter mais de 10, muito mais que 10. Por exemplo, outros partidos como, a gente vê o partido de Patrícia Domingos, a gente vê 2 ou 3 no máximo. Se for colocar o de Mendonça Filho também, uns 3, 4 no máximo. Ou seja, vendo essas configurações, a gente vai ver que vai continuar do mesmo jeito a Frente Popular com força. Mas os atores políticos podem ter uma mudança sim. Novas figuras surgem e ressurgem. Mas eu acho que não vai ser tão evidente. Eu não acredito, eu acho que você também numa mudança da metade da Câmara.
Assim, eu não sei se vai chegar a esse ponto. Dificilmente acontece isso, uma mudança de metade, de 39 para 20 pessoas novas. Assim, claro que há alguma desistência, o próprio André Regis desistiu, enfim, entre outros, mas entre esses grupos que estão lá, a Frente Popular, o PSB, os partidos que estão apoiando o PSB, claro, tem os competidores evangélicos, como tem o caso de Michele Collins, que podem puxar, né, alguns outros atores, mas eu acredito que alguns partidos que estão lá permanecendo, eles vão continuar com mais força, e aqueles que não conseguiram crescer, não vai ter tantos representantes na Câmara. Conversando com alguns petistas, eles comprovam para mim, se a gente tiver 3 é muito. E neles sabe quem vai ser os 3, assim. Colocam o Osmar Ricardo, por exemplo, tem uma força muito significativa, enfim. Mas a gente vê, por exemplo, o PSOL, por exemplo, as pessoas querem 2. Se tiver 2, é um sucesso muito grande para o PSOL. Mas apostam muito no Ivan Moraes, enfim, pela oportunidade. E esse projeto que ele fez aí da questão que ajudou na separação de cargos entre cobradores e motoristas, isso ajudou, colocou ele muito mais forte para ele conseguir um sucesso político. Mas se tiver 2, por exemplo, que apostam na Dani Portela, isso já vai ser surpresa. Eles querem isso, mas eu acho que é o máximo que eles conseguem. A gente vê na questão dos competidores do investimento, dos acessos a comunidades. Investimento, acesso à comunidade, estrutura de campanha, isso a gente vê muito na Frente Popular e ela está muito à frente dos outros em relação. Tanto é que eu falei em algum dos vídeos, dos 901 candidatos a vereadores, 445 apoiam o João Campos. Ou seja, só isso daí quase metade dos candidatos a vereador apoiam o João Campos. Isso aí significa uma penetração nas comunidades muito forte, né? Uma presença dentro dos bairros muito forte. Né? Isso, assim, não é só a questão da quantidade, é até onde você consegue chegar, é a penetração. E aí também entra a questão de quando a gente se fala antes de eleição, fase pré-eleição, de máquina de campanha, a gente não está falando que, às vezes, num plano confabulado, corrupto, não. Quando a gente fala em máquina de campanha, é justamente por isso também. Porque favorece os acessos, né, a essas comunidades, aos pleitos que aquela comunidade quer, né, a quem aquela figura ali vai atender e vai cobrar, vai ser cobrada pela comunidade, vai cobrar ao prefeito. Então, quando a gente fala de máquina pública, que é os secretários, obviamente, quando a gente fala não é o uso da máquina, pegou o carro da prefeitura para fazer, não, é esse peso, essa densidade daí que o poder público dá, né, dentro da estrutura de uma campanha que, se já não fosse tão rica como a de João Paulo, a de João Campos. Isso. E um candidato, sem ser o João Campos, outro que conseguir sucesso, uma Marília Reis, uma Mendonça, uma Patrícia, vai ter um trabalho com a Câmara, porque a Câmara vai ser muito forte com a Frente Popular. Se um deles conseguir sucesso político, uma Marília, ou Mendonça, ou Patrícia vai ter um trabalhinho, porque a estrutura do outro lado foi bem forte, que colocou muita gente lá. Vai ter um trabalho, pelo menos no início. No início vai ter um trabalhinho. Não, é um trabalho, são as manobras, né? As manobras é muito mais fácil. Você esvazia plenário, enche plenário, a gente sabe muito bem como é que isso acontece. Teve matéria agora que, para ser votada, ela foi a quarta, quinta vez para o plenário, porque o pessoal sabe o que fazer, deixa dar quórum e sai na hora H de votar, né? Então tem todas essas manobras, que são manobras legais, é bom que se diga, ninguém não é um jogo ilegal, né? Mas são manobras políticas que são feitas dentro das casas legislativas, desde as câmaras municipais até a Câmara Federal, Senado, enfim, isso aí a gente sabe como é que funciona, como é que acontece. Daniela chegando por aqui também, o Marcos, enfim, o rodízio, as pessoas estão indo e voltando. A gente teve aquele probleminha do áudio, mas eu espero que tenha sido superado com esse fone de ouvido, né? Não é, Alex? Eu acho que nessa segunda parte melhorou, né? Como é que as coisas estão quando
tiro o fone a partir de agora. Será que... E aí, voltou aquele estágio inicial que estava ou tá normal, digamos assim? Tá bom agora. Tá bom agora, Vice-Jário. Não é? Pode ter sido uma coisa de conexão mesmo, da conexão da própria internet, do Instagram, né? E por sinal, eu tô gostando da gente, porque eles cortam às vezes, né, Alex? Chega a pergunta aqui do pessoal, a gente fica repassando. Enfim, Alex, a gente começou no debate aqui e já se estendeu para o resto da eleição. Quem sabe a gente não faz uma outra danada dessa até passando o primeiro turno, e as coisas. Mas a gente já com a visão mais de como vai ser esse segundo turno. Sim, a gente pode combinar. Fazer alguma coisa. Combinar uma outra história. Um pós-primeiro turno seria interessante. Sim. Olha aí, ô Michel, a base da Frente Popular é muito ideológica. A base do próprio PSB deve cair para 10, 12 vereadores. Hoje tem, eu acho, não sei se era 13, mas não sei se chegar a 15. Essa coisa do fisiologismo, sempre quem tem a hegemonia, principalmente a hegemonia desde o governo do Estado até o governo municipal, né, vai ser acusado de ser fisiológico, assim, inevitavelmente, mas são termos que a gente realmente precisa fazer uma apuração melhor para a gente filtrar realmente quando diz que A ou B é ou não, ou a 3 ou não, essa coisa. Eu já escutei gente dentro do PSB, gente, pessoas já antigas, partidos já antigos. O partido vai estar 19 pessoas. Vai ter 19, apostam, assim, por conta dessa verticalização, né, do candidato. Então, tem que ter. O partido, ele coloca assim, vamos ver, mas o PSB vai ter mais nomes, assim, o Michel disse que vai diminuir uns 3 nomes, mas eu acho que continua sendo um partido forte, e se não for João Campos, vão ter trabalho lá. E ninguém sai dizendo por aí, principalmente na eleição de vereador, é bom lembrar, que tem muito voto, que ganhou, entendeu? Qualquer candidato a vereador que você falar, ele vai dizer, ele pode saber que tem 50 mil votos para vereador. Mas ele não vai sair por aí dizendo, eu tenho, ele vai me defender que eu preciso, voto que vale é da urna e tal. E o pior, que o normal é ele dizer que o outro é que tem. Isso daí é o que mais tem, que é o cara. Não, eu não voto em fulano, não. O fulano está eleito. Está eleito. Voto aqui que eu sou um projeto novo, eu sou uma figura nova. Então, assim, é o tipo de conversa que o eleitorado tem que também saber filtrar isso daí. Mas nós deveremos ter, sempre tem surpresa na eleição, né? Sempre vai ter aquilo, né, de uma surpresa ou outra. Vai ter um ou outro candidato que a gente não esperava e está lá ocupando um cargo na Câmara. Sempre tem aqueles que surpreendem, porque não dá para enxergar todo mundo, né? Afinal, são 905 candidatos a vereador, então não dá para analisar todos. Vai ter um ou outro que se destaca e vai passar de uma análise por conta da quantidade de atores políticos. Manuel está ressaltando aí que essa questão da base, 80% mudam de lado, caso Marília, Patrícia, ou Mendonça ganhe. Por isso que eu falei do curto prazo. Por isso que eu falei do curto prazo. Curto prazo vai dar problema. No curto prazo vai dar, porque aí vai a discussão da barganha política. E a barganha política, ela não acontece de uma hora para outra. No curto prazo, vamos dizer, o primeiro semestre de 2021, pode dar um trabalho, assim, dessa questão. Mas, claro, com certeza haverá mudanças e fortalecerá qualquer um que for o executivo. Até porque, né, nessa coisa da barganha que a Alex está ressaltando daí, abre-se um espaço justamente para fazer as negociações dos cargos, né, dos cargos das autarquias municipais, né, das secretarias municipais. Então, um João Campos ganhando, isso daí já está meio que dividido. Isso vai para
para partido tal, para partido X vai isso, vai pulando, fica com isso aqui, e vai estar todo mundo mais ou menos arrumado dentro da base. No caso de um outro candidato que esse ganhar, por exemplo, às vezes falta até quadro, né, para você ter, para colocar lá. E aí é que entra essa questão da barra de lenha daí. Como o Manuel bem ressaltou, essa base aí é que vai mudando. Como o Alex diz, no começo dá um trabalho, mas depois está todo mundo e nós, na como jornalista que vê o cenário político, nós vamos mostrar essas contradições, né? Ó, a pessoa tinha um discurso tal e está botando tal quadro político para trabalhar com você, como é que pode? E isso é a questão política, é isso mesmo. Tipo, você vai pegar alguém da direita botando alguém da esquerda. Exatamente, é isso. Acontece. É a política, o cenário político é esse. A militância com raiva, gritando, berrando, com toda a razão, afinal, a militância sustenta eleições, sustenta os candidatos, os competidores, mas ali na questão de sobrevivência política, ali no executivo, vai ter essas contradições. E nós vamos levantando isso, né? Exatamente. Alex, então, vamos esperar o resultado das urnas domingo. Já vai dando 3 horas da tarde aqui. Vamos. Ainda bem que eu almocei. Eu tava pensando em almoçar depois. Ainda bem que eu almocei. Tava sem fome, mas almocei sem fome mesmo. Porque senão agora eu tava me acabando. Veja como eu fui chico. Eu fiz um brownie. Mas é bom, o brownie é bom, mas não tão tarde, não na hora do almoço. Não, eu peguei por ali no comecinho do debate, né, que foi o motivo da gente estar fazendo essa live. Aí peguei por ali, tinha acordado muito cedo, aí eu disse, não, vou iniciar por aqui, porque quem sabe a hora que a gente vai parar. Mas a gente tem que parar em alguma hora, Alex, porque muito bom, muito agradável trocar uma ideia com um amigo, sim, é um colega aqui, trabalha e é um cara que tem um conteúdo muito grande. Eu agradeço a ele por ter aceitado, ele está começando esse projeto, né? Enfim, a gente vai fazer outras lives daqui, vai trocar mais ideias. E aí, aqui não tem candidato a nada, a gente fica mais à vontade para. Isso. É o preço nós temos a nossa liberdade, né? Exato. Exato. Tem um cara que disse, Alex, se você conseguir... umas pessoas me dizendo, se você conseguir falar de um candidato X, você ganha uns 2, 3 mil visualizações. Eu disse, eu não sou assessor, eu estou aqui para analisar. É o preço da liberdade. Exatamente. E o difícil é ele querer... Eu falei assim com os dois, aí eles viram assim que o negócio está no começo, esse negócio de seguidores, eu disse, eu quero conteúdo. Agora, se ele estiver esperando eu ter 10 mil para ele falar comigo, então vai ser melhor eu falar com ele por telefone. Aí eu apuro e faço a matéria. Ok, então, Jairo, forte abraço, agradeço pela oportunidade e nós podemos combinar algo pós primeiro turno para avaliar o cenário, como é que vai estar. Dos quadros na Câmara, de quem vai estar no segundo turno disputando, enfim. E aí, como a gente vai ter mais tempo, a gente dá uma pincelada nos outros tempos que podem haver segundo turno, Alex. Tipo, São Paulo, outros grandes centros que, como a gente só vai estar falando de segundo turno, que são menos candidaturas, a gente dá uma passeadazinha por aí afora também. E aqui provavelmente vai ter um Olinda, né? Provavelmente vai ter Olinda, né? Olinda, Então, isso. Pode falecer. Um abraço, Jairo. Entrou agora, eu acho que ele largou do trailer do Entrou para dar tchau. Então, tchau. Abraço, Anderson. Tchau, Anderson. Tchau, Jairo. Até mais. Valeu. Até mais. Até.